Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre autismo e a importância das terapias clínicas, diagnóstico e intervenção precoce. Meu nome é Cindy. Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Maria Eduarda. A nossa filmmaker, como é que fala? Produtora. De tudo um pouco nessa vida. Então, aqui, né? E aproveitando que eu já tô falando, meu nome é Kate. Todas nós aqui somos estudantes de psicologia na Eni Morumbi, no campus São José dos Campos. A gente tá no 3º semestre. E eu vou aqui apresentar uma convidada especial, a Júlia, que é da nossa sala. Oi, Júlia, fala um pouco sobre você e sua vida. Claro, eu sou a Júlia, sou da mesma sala das meninas e vim aqui contar pra vocês um pouco da minha profissão. Sou assistente terapêutica e trabalho com isso há mais ou menos 6 meses. Vim contar pra vocês sobre autismo e interligar, né, com o nosso tema do nosso trabalho de saúde única, que é a psicologia clínica. Falando de saúde única, uma matériazinha que deu trabalho pra gente. É verdade? Quando eu digo isso, gente, de coração, eu gosto muito da matéria, mas eu acho que no início a gente teve tanta dificuldade pra relacionar saúde única com psicologia, porque, querendo ou não, é uma matéria muito ampla. Mas conforme nós fomos estudando, a gente foi entendendo todos os conceitos, os princípios do SUS, tudo aquilo que Fez tinha todo mais. sentido depois. Foi fazendo todo sim. sentido. Tanto que fez tanto sentido que a gente ligou saúde única com autismo. Exatamente. Então, assim, agora falando um pouquinho mais dessa questão do princípio do SUS e tudo mais, a gente vê que ele tem como base, né, o mesmo conceito de saúde que tem na OMS, que ela fala o seguinte, né, que a saúde ela vai muito além do físico, do bem-estar físico, que ela pega o mental, o emocional ali, né, o social, e falando dessa questão da saúde mental, trazendo ela como saúde, isso é, assim, algo incrível, né? Exatamente. Que dá pra gente relacionar diretamente com a psicologia. O nosso trabalho ele tá mais focado na psicologia clínica, na maneira como a gente vai relacionar ela com saúde única. E falando da psicologia clínica, como é que você acha que tudo isso tem a ver com o autismo, que é um tema que, né, você tem muita propriedade pra estar falando? Olha, como você disse de princípio, quando a gente entrou na matéria de saúde única, a gente demorou pra entender que tava tudo interligado, porque o conceito de saúde única, né, engloba também a saúde mental. A psicologia clínica, ela faz esse link através do bem-estar geral. Então, dentro da psicologia clínica, né, o profissional ele vai analisar e vai aplicar técnicas científicas, terapêuticas, para lidar com essas questões emocionais e psicológicas. E você trabalhando, né, com crianças autistas, você vê muito também da questão de vários profissionais juntos. Que é justamente o que a gente vê lá no SUS. O pessoal ele tem que ter muito jeito, porque vários profissionais de diferentes áreas trabalham juntos para resolver o que precisa ser feito ali, né? Exatamente. Então, é uma realidade que Tudo você em tem, conjunto. tudo conjunto, tudo integrado. Exatamente. E aí, por que a psicologia clínica, por que a gente escolheu o autismo, né? Porque a pessoa que tem um espectro autista, ela precisa ter um acompanhamento direcionado com técnicas terapêuticas para poder ter um desenvolvimento melhor. E vem aquela questão, né? O que é o autismo? É doença? Não, autismo não é uma doença, é um transtorno, né? A gente usa um transtorno como uma palavra que atrapalha um pouco algumas questões de desenvolvimento da pessoa e por isso ela precisa ter um desenvolvimento, um olhar para esse desenvolvimento adequado, entendeu? E como é que funciona toda essa questão do auxílio dos profissionais que precisam estar ali juntos? Você tem pacientes que, por um exemplo, utilizam do público, né, do serviço público ali de saúde, ou a maioria é particular? Como é que funciona? Olha, quando a gente fala de SUS é um pouco complicado, né, porque como a gente estava falando, o SUS é uma coisa muito nova, né? Então, essa questão da saúde mental tem entrado agora, tem sido debatido bastante. Eles têm criado algumas, a gente pode falar de políticas públicas, né? Para falar sobre saúde mental, mas ainda tem algumas dificuldades. A dificuldade da pessoa que ela é autista, ela precisa de muitos tratamentos direcionados para isso. E o SUS, ele pode até dar, mas a fila de espera, né, é uma demanda muito grande. Então, você pode sim conseguir através do SUS, mas a maioria dos meus pacientes, na verdade, 100% dos meus pacientes, eles utilizam um convênio ou particular. Assim, falando sobre o SUS, sabemos que o Brasil acaba sendo um dos únicos países que acaba entregando uma
saúde para todas as pessoas. Por ser algo novo, tem muitos defeitos. Exatamente. E eles têm que ser arrumados logo, né? Deve ser É que rapidamente. a gente, quando a gente começou a falar de saúde mental, ainda tem um pouco de preconceito, né? Tem. E aí envolve saúde mental, envolve questões dos autistas, envolve outros transtornos. Também a gente tem a depressão, que o nível de depressão tem aumentado ainda mais agora depois da pandemia, né? Sim, Então as realmente. pessoas elas têm procurado mais saber sobre a saúde mental. Então o SUS está muito sobrecarregado nessa questão. E aí entra aquela questão, né? Todos esses profissionais do SUS, eles estão adaptados para atender todos os tipos de demanda, desde uma pessoa com depressão, desde uma pessoa que é autista, porque o suporte não é só para a pessoa, né? Para a família também. Então, os meus pacientes, eles utilizam um convênio, mas por essa questão burocrática do SUS também, né? E são pessoas que priorizaram a saúde do filho de uma maneira assim que eles fazem de tudo para poder manter o tratamento na medida do possível. Falando Mas não é fácil. do convênio, quanto que eles gastam normalmente pros pais, assim, de custo? O que a gente estava falando sobre quantidade de profissionais envolvidos, né? Uma pessoa que ela é autista é um espectro, né? Ela não é mais autista ou menos autista, não existe isso. Ela tem habilidades diferentes. Ela se comunica mais ou ela se comunica menos. Então a gente precisa ver qual é o atraso do desenvolvimento que ela tem, quais as necessidades que ela precisa trabalhar. Eu trabalho com criança, né? É uma criança que não fala, é uma criança que tem uma questão corporal, então a gente precisa trabalhar com fono, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas. Então imagina isso na ponta do lápis, o quanto um pai ele gasta para a psicóloga, os neuros e as acompanhantes terapêuticas. Eu, como acompanhante terapêutica, posso dizer que o trabalho adequado, né, uma intervenção precoce, ela seria adequado trabalhar todos os dias com a criança, no mínimo 2 horas. Então, particularmente aqui na região, uma acompanhante terapêutica do modelo Denver, com o estudo que eu tenho atual, cobra em torno de 70 a 100 reais a hora. Então, bota isso na conta do lápis quanto não fica pesado para uma família que trabalha, que precisa cuidar dessa família. E aí vem a questão do convênio, né? O convênio, muitos convênios cobrem isso, né? Fazem o reembolso para os pais pagarem, mas é um pouco difícil. É uma realidade que muitos às vezes têm que entrar na justiça para conseguir um apoio, uma verba do governo que tem para essas pessoas, mas é desgastante. Agora a gente entra nessa questão de tendo essa noção de que o autista, né, dependendo ali, ele vai precisar de todos esses profissionais. Como é que não fica o custo? Exatamente. E para aquelas pessoas que elas não têm o custo, como é que fica a saúde, o bem-estar dessa pessoa? Agora, falando de trabalho ali, né, que você deu uma citada, eu particularmente tô um pouco confusa naquilo que você faz. Claro. Traz pra gente aí uns exemplos. Basicamente, eu falo até que eu trabalho brincando. Se vocês verem meus materiais de trabalho, é uma bolsa cheia de brinquedos. Mas são brinquedos terapêuticos. Então, assim, a gente traz na brincadeira o trabalho da cognição, a comunicação. Então, é o que eu vou falar mais pra frente, mas eu trabalho com o modelo Denver de intervenção precoce. Nós temos 2 modelos, que é o ABA e o Denver. E o Denver traz isso mais na brincadeira, a comunicação, desenvolver vários aspectos. Eu tento trazer para os meus pacientes, mas a questão do olhar, né? O olhar para eles é tudo para mim. Então, quando eles conseguem fazer o contato visual comigo, eu consigo ali trazer várias brincadeiras, até mesmo corporais com eles, para que ele consiga se desenvolver. Então, se eu, por exemplo, uma criança não fala, eu vou tentar conseguir pelo menos um oi dele ali, numa brincadeira. Eu coloco ele de frente comigo e fico ali brincando, cantando uma música que ele gosta e trazendo ali sempre repetição clara pra ele. Trazendo orientações de fono também, como a gente trabalha em equipe. Trazendo com que ele faça um olhar diretamente pra minha boca e veja o movimento que eu faço quando eu falo oi. De uma maneira lúdica, de uma maneira legal, que faça que ele tenha interesse em fazer repetição disso. Então, isso que eu ia perguntar. Nesses jogos, nessas brincadeiras, é uma forma de você, por exemplo, analisar aquela demanda do paciente, tipo, onde que está a dificuldade dele? Sim, exatamente. A gente segue um plano de intervenção, a psicóloga do caso que faz, né, a psicopedagoga que cria esse plano. E através desse plano eu consigo me organizar e saber o que eu preciso desenvolver, e através das brincadeiras eu
eu consigo ver onde está pegando ali. Então, as sessões que eu faço são gravadas para a psicóloga do caso, a psicopedagoga orientar. Então ela vai me orientando, nessa brincadeira aqui, ele não fez isso, vamos tentar da próxima vez ver se ele faz isso, se ele imita, ou se ele não imitar, trazer maneiras com que ele consiga interagir de alguma forma. Eu ia falar sobre isso, sobre essa sua interação com os outros profissionais. Tipo assim, tem algum momento que vocês sentam todos juntos? Como é que rola Sim, isso? a gente chama de supervisão. Eu faço o atendimento da criança e aí um dia na semana a gente se reúne, geralmente com a supervisora do caso. E a supervisora do caso, ela pode se reunir junto com as outras profissionais, mas é uma questão que eu já digo que é um pouco difícil reunir a agenda de cada um. Então, cada um ali vai passando o relatório ao longo da semana, chega no dia de supervisão, a supervisora ela vai me orientando da melhor forma possível. Então, ela vê os vídeos que eu gravei, a melhor coisa que a gente tem, às vezes a gente tá ali na brincadeira, a gente pega um momento assim que é mágico. Às vezes a criança que não fala muito, ela falou de uma maneira bonita assim. Então esses momentos são até motivacionais pra gente continuar, mostrar pros pais. E a gente consegue observar o desenvolvimento dela através da gravação. O plano é o seguinte, de acordo com o que a criança faz, dentro da expectativa dela. Então assim, uma criança que ela tem coordenação motora para fazer tal atividade, a gente trabalha muito questões motoras finas, motoras grossas, então ela faz um movimento de pinça, ela brinca com areia, questões de texturas, essas coisas tudo a gente vai trabalhando e sempre direcionada por um profissional. Uma coisa que eu queria saber em relação a cada paciente que você tem, qual é a quantidade assim que cada um acaba tendo para ajudar essa caminhada? Então, é uma equipe de profissionais muito grande, né? Então, assim, como eu disse, vai variar da criança, né? Então, atualmente, meus pacientes, eles têm níveis de suporte diferentes. Eu vou focar bastante nessa questão de o quanto essa criança ela precisa de uma atenção de outros profissionais. Então, essa criança, ela tá sendo orientada e observada por vários lugares, quer dizer, né? Você disse que tem pacientes com diferentes níveis de suporte, certo? Porque cada pessoa autista tem as suas características, por isso que se chama transtorno do espectro. Exatamente. A minha pergunta seria, os seus pacientes, eles têm um nível de autismo, no caso, mais grave ou seria mais leve, assim, no caso dos seus pacientes? Os meus pacientes, eles têm um nível 2, mais ou menos, nível 3, é baseado em níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3. E assim, na verdade, um deles tem um laudo de autista e os outros ainda estão na pesquisa do laudo. Isso é muito importante a gente falar, porque a intervenção é justamente para a gente fazer essa investigação do que tá acontecendo com aquela criança, né? Então, muitos ali estão em processo de investigação, então a equipe está ali se desenvolvendo para saber e diagnosticar. É autista? Não é? Se não é, o que é? O que pode virar? Desculpa, demora muito para descobrir se aquela pessoa tem o transtorno do espectro autista? Então, por isso que o nosso tema veio de intervenção precoce, né? Quanto antes a gente conseguir identificar algum atraso, alguma questão da criança, é melhor, para a gente poder diagnosticar o quanto antes. Então, a gente trabalha justamente com a intervenção precoce para analisar todo o andamento do desenvolvimento da criança. E aí, mais ou menos na idade de 2, 3 anos, o neuro, que vai dar o laudo, né, o psicólogo vai estar... todos os profissionais vão fazer um relatório e vai encaminhar para o neuro que acompanha a criança. E aí, cada profissional vai dizer, eu acho que é autista por causa disso. É bem complexo, porém, com uma intervenção precoce, já se tem um laudo com uma criança de 2, 3 anos, já é possível identificar o autista. Se é autista ou não. Você falando sobre identificar, isso me lembrou muito que a gente estava conversando outro dia sobre as pessoas elas terem um preconceito formado já sobre o que seria uma pessoa autista e como isso antigamente era visto. Era visto. Esses dias eu escutei de uma pessoa que falou assim, hoje em dia tem mais autistas no mundo do que antigamente. Eu acredito que não, que hoje em dia aí só tem mais, tá com um olhar mais atento, então a gente tem mais diagnósticos. Eu ia usar essa palavra, diagnóstico. Falando sobre ficar diagnosticando cedo, uma coisa que eu vi também,
que aqui no Brasil as crianças acabam sendo diagnosticadas por autismo hoje em dia, porque antes a Maria comentou que o Brasil Com antigamente 6 anos, né? é Porque assim, voltando um pouco no assunto que ela falou, do diagnóstico precoce. Eu tava pesquisando, a intervenção precoce, ela é boa no caso do aspecto do TEA, a gente consegue meio que moldar ela um pouco ainda. Tem essa questão da neuroplasticidade que ela é É. muito importante. E eu vi uma pesquisa, inclusive essa mesmo que eu estou falando, de 2019, que no Brasil a média era de 6 anos. Fui conversar com uma amiga minha, que se eu não me engano ela é formada em psicopedagogia, voltada para o autismo, e ela falou que mudou agora, tá por volta de 3 anos. sim, Você ensinar a criança desde cedo aquilo. Você tá vendo que ela, como a Júlia falou, ela tá fazendo um movimento muito repetitivo, se você aponta para um determinado lugar, ela não olha. Isso já é sinais Exatamente. de que a criança pode ter, não é via de regra. Exatamente. São coisas que a gente vai observando, né? Então, assim, você chega para uma criança e dá um brinquedo para ela. Uma criança que ela talvez não tenha nenhum transtorno, ela vai pegar e utilizar aquele brinquedo como ele é. Então, assim, é um carrinho, vou brincar de carrinho. A criança pode ser pequena, mas ela vai tentar Descobriu. brincar. Algumas crianças, né, aqui tem um transtorno, algumas, tá? Não generalizando. É, porque mas não é elas via de regra. não é necessariamente, mas você consegue observar que você coloca um brinquedo ali pra criança, ela não vai brincar. Ou ela vai fazer movimentos repetitivos. Ela vai enfileirar, ela vai separar, dependendo por cor. Do formato. Então, eu vejo muito essa questão de objetos que fazem movimentos repetitivos. Então, eu coloco um objeto que ele não faz nada, mas ele é legal, ele é de colocar, essas coisas assim. Os meus pacientes, eles não ligam muito, mas é uma coisa que gira, aquilo prende a atenção deles de uma maneira, assim, absurda. Se eu quero mais atenção deles de alguma coisa e eu não tô conseguindo, geralmente a gente tenta utilizar objetos reforçadores, que são técnicas que a gente vai utilizando, né? Eu pego esse objeto reforçador, geralmente é o que gira, o olhar deles até muda, a atenção muda. Então, eles sempre procuram essas coisas que são mais previsíveis. Eles não gostam que saiam da previsibilidade deles. Tem uma coisa que tá me deixando louca, desde a hora que a gente chegou. Que é isso? Conte para mim, por favor. Tá bom, ó, eu vou pegar esse. Ele é pesado. Esse é o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E aí, o que a gente pode falar sobre ele? É nele que a gente se baseia e estuda sobre autismo, né? Então, muitos profissionais utilizam esse manual para falar, para diagnosticar. Digamos que é a bíblia do psicólogo. Ele é bem grande, mas ele é de vários transtornos, mas aí tem a seção do autismo, né, que a gente utiliza bastante. Acho que até deixou marcadinho aqui. Então a gente segue bastante, tem um teste aqui mais pra frente. Mas... Tá aí já marcado, vira só aqui, ó. Então, pode deixar. O DSM-5, ele descreve o transtorno do espectro autismo como uma condição caracterizada por déficits persistentes e na comunicação e interação social. Então ele vai trazer técnicas pra gente poder trabalhar isso. Utiliza ele para trabalhar justamente na infância. Sim. E de uma maneira mais constante. O DSM, ele sempre é atualizado, né? Sim, esse Essa é o mais... aqui é Esse é o mais quinta novo. Esse é o mais edição, novinho. mais novo. Aí, em edições anteriores, o diagnóstico do autismo, ele englobava outros tipos de transtornos que eu acho que agora é tudo só uma coisa só, né? Era, acho que Asperger, isso foi anulado, né? Exatamente, hoje tudo é considerado autismo. Hoje em dia foi tudo caracterizado como autismo, e aí é aquela questão, né? Não existe níveis tipo, mais alto e mais baixo. Níveis de suporte, 1, 2, cada um tem sua habilidade, cada um tem sua Individualidades. individualidade. Essa era a palavra. entrando no meio disso de separar cada coisa, o autismo ele acaba muitas vezes sendo comparado com o TDAH, que ele acaba sendo até muitas vezes sendo igual. Não necessariamente igual. Na verdade, a gente pode considerar que muitas pessoas que têm
têm um espectro autismo, elas podem ter acompanhado como uma comorbidade o TDAH. Mas nem sempre uma criança autista ela vai ter um TDAH e nem sempre uma pessoa que tem um TDAH ela é autista. Então, eu vou explicar para vocês, o TDAH ele é um transtorno neurobiológico caracterizado por hiperatividade, impulsividade e desatenção. Então, assim, muitas vezes a gente vê os sintomas e quer ligar ele com um autismo. E nem sempre está literalmente ligado, mas a gente pode observar bastante. Então, assim, a gente consegue observar essas comorbidades, mas não necessariamente a gente generaliza. Eu quero falar de uma outra comorbidade que também está associada, que é o AH, altas habilidades e superdotação, que isso também pode ser uma comorbidade do autismo. Mas é que nem o TDAH, não necessariamente a pessoa que tem superdotação ela vai ser autista. Porque o que acontece? Se a gente for ver na mídia, série, filme, a gente tem, por exemplo, não necessariamente, mas acho que obras mais conhecidas é daquele personagem que é autista, E é que é médico. considerado gênio, que sim. no caso é o The Good Doctor, o Sheldon, de Big Big Bang Bang Theory. E nesse caso, a gente pode dizer que talvez sejam pessoas autistas com um nível de suporte mais leve, que tem associado a comorbidades, altas habilidades de superdotação. Só que isso também acaba, por estar na mídia, criando um estereótipo de que pessoas autistas são gênios. Exatamente. Sim. E assim, a gente pode observar dentro do espectro autismo o hiperfoco, né? Então, assim, a gente considera também que uma pessoa que ela tem um hiperfoco em alguma coisa, ela vai estudar mais sobre aquilo e acaba sendo confundido com a super... Sim, nas altas habilidades de superdotação também tem o hiperfoco, assim como no TDAH. A gente pode observar também, né, que essas pessoas têm super habilidade, né? Elas têm habilidade em uma área específica. Sim. E vai ter outras que você vai observar assim, ela é muito inteligente em ambas as matérias, mas ela tem uma dificuldade social de comunicação. A gente consegue observar com mais frequência. Mas é lógico que tem que, através do tratamento, intervenção precoce, ela consiga equilibrar isso. De uma maneira que tem pessoas que até mascaram o autismo. Você olha assim, nossa, como ela é inteligente e tal. Ela tá mascarando várias questões, a questão de troca de olhar. A maioria dos autistas, eles não fazem contato visual. Então é uma questão de comunicação, de lidar com um grupo, com outras pessoas. Mas ele tem ali uma inteligência, assim, absurda. Aproveitando o que você falou, explica o que é comorbidade, porque muita gente confunde o que é. Tá, é como um plus ali. Tipo assim, ela tem um autismo e mais alguma coisa. E um TPS, e um TDAH. Então, assim, ela tem... Mas, assim, ela pode ter uma síndrome de... Por exemplo, uma síndrome de Tourette e um autismo. Então, como comorbidade. resumidamente, é mais de duas transtornos. Transtornos, isso. Não é considerado doença, né? Como Não, já é que assimila comorbidade com doença. Isso, mas não é. É com transtorno, um doença, transtorno. qualquer uma coisa, que comorbidade. tá ali acompanhando isso. Então, às vezes a pessoa tem alguma síndrome que a gente até não conhece, mas ela tem o autismo como comorbidade. Então, assim, o foco principal do tratamento não é só o autismo ali. Ela tem outras questões que são até, às vezes, mais graves, que precisam ser tratadas para depois a gente focar pro autismo e falar assim, quais são as habilidades que ela precisa desenvolver. Então, o que a gente focou aqui para explicar para vocês é a importância da terapia clínica, a importância de uma intervenção precoce e de um diagnóstico precoce. Então, assim, quando a gente falar de saúde mental, falar de autismo, não falar como uma coisa que, nossa, é um tabu, é uma pessoa que precisa de, nossa, tadinha. Não, ela só precisa de uma intervenção, ela precisa de uma atenção para poder se desenvolver. Então a gente precisa trabalhar isso de uma maneira mais ampla, trazer mais informações para as pessoas. Eu só queria dizer que o papo tá muito bom. Por mim, eu ficava aqui até amanhã. Porém, a gente tem um tempinho, né? E eu queria muito dizer justamente isso que você estava falando, aquilo que você acha importante pra gente encerrar aqui, trazer realmente com relação ao autismo, com relação à saúde única, com relação à psicologia clínica, tudo isso, aquilo que você acha que é para as pessoas elas ficarem mais... Lembrar que a psicologia clínica, né, ela está ali para diagnosticar, para ela intervir da melhor maneira, né? E aí a gente tem que pensar o quão benéfico isso é para a saúde única
que a gente precisa acompanhar o ambiente que você vive, as suas amizades que você cultiva. Sempre vai ter uma oportunidade de você conhecer alguém que tem algum transtorno, que tem que precisa de uma orientação. Então, assim, quanto mais informação a gente tiver que possa ajudar essa pessoa a procurar uma ajuda, é melhor. É sobre ter uma vida de qualidade, Exatamente, né? vida Em de todas as qualidade. áreas, o ambiente em que a gente vive, o social ali envolvido, Exatamente. o mental, o emocional, o físico, né, que a gente estava falando. Tudo isso, são todas essas áreas, né, que a gente precisa ter um bem-estar, uma qualidade muito E tudo boa. interligado. E Então, tá tudo tem- interligado. Então a gente precisa ter tudo interligado da melhor maneira possível, ter o apoio do governo. Com certeza. Então a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, falar mais, cada vez informar mais também. sobre saúde mental e o quanto isso é importante para a saúde única do mundo inteiro. Saúde mental é base para se ter Uma vida de qualidade. Nada exatamente. adianta a gente tratar que nem a gente tava falando físico e esquecer o mental. Exatamente. E lembrar também a pessoa como indivíduo, mas ela tá ali dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de uma comunidade. Então, o que a gente pode fazer para levar essa qualidade de vida não só para esse indivíduo, mas sim para o todo ali, tá envolvido. Tem alguma coisa pra pontuar aí, nossa? Não, tá perfeito. Mandei um beijo pro professor Sadi e pro Manuel.